Parque Olhos d'Água, na zona sul de Ribeirão, continua fechado. O local foi interditado há mais de um ano por conta da infestação de carrapatos em capivaras. Sem ações efetivas, o espaço perdeu a sua finalidade. As imagens foram registradas do alto de um prédio vizinho e mostram a quantidade de capivaras que vive no Parque Olhos d'Água. Pelo vídeo, dá para contar pelo menos 10 roedores. Em um outro recorte, uma delas ainda está acompanhada de vários filhotes. Esses registros comprovam que a reprodução dos animais na área está desenfreada. As capivaras elas estavam antes do ser humano chegar aqui. Então, elas estão no habitat delas, nós que estamos invadindo o espaço delas. Precisa ter uma ação complementar, que é o controle dessa população de capivaras ou qualquer outro animal silvestre, que é de extrema competência verificar se elas estão contaminadas e fazer o controle do crescimento dessa população. Quem cabe essa responsabilidade? Ao IBAMA, às secretarias do Estado, das secretarias municipais, que elas têm que vir aqui e verificar se existe essa contaminação. Desde que foi inaugurado, o parque serve como uma alternativa de lazer para visitantes e também os moradores da região, que está em pleno crescimento. Só que quem chega até aqui dá de cara com os portões fechados. Desde julho do ano passado, o espaço foi interditado. E sabe o que é pior? Sem previsão de reabertura. O local foi desativado temporariamente por conta da infestação de carrapatos que foram encontrados nas capivaras. Os aracnídeos transmitem doenças sérias e representam um risco à saúde pública. A maior preocupação dessas capivaras ali naquela região, seria os carrapatos, que podem estar infectados com o que provoca a febre maculosa. Inicialmente, são alguns, a pele fica ruborosa, fica com algumas vermelhidões, pode levar a febre em si e levar um prejuízo à saúde, podendo levar até a morte. Segundo o biólogo, a solução para o problema não é tão complicada quanto parece. Você limita ou delimita uma área desses animais, nas áreas em que o habitat dele é necessário, e, ao mesmo tempo, você vai impedir com que essa condição de contato com a população seja evitada. É preciso, então, fazer uma avaliação da área, para ver o motivo dessa execução não ser realizada. Esse não é o primeiro parque da cidade que fica fechado por conta de capivaras. Em 2014, o Maurílio Biagi, no centro, também foi interditado. Mas o problema foi resolvido em 6 meses. Agilidade que não tem sido vista na área da Zona Sul. O prejuízo social é grande. Ou seja, você tem um belo de um parque que você está com as portas literalmente fechadas. Ou seja, você priva a sociedade de usufruir um espaço extremamente bonito e agradável. Ou seja, esse dano, sendo que a gente pontua que são ações simples que têm que ser feitas para você permitir que a população conviva com os animais que estão ali. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente disse que orientou a Prefeitura sobre os procedimentos para a identificação dos carrapatos e encaminhou diretrizes com a solicitação para realizar sorologia nas capivaras. Reforçou que cabe a ela apenas orientação das medidas que devem ser adotadas pela administração municipal. Já as secretarias municipais do Meio Ambiente e Saúde disseram apenas que as autorizações para a continuidade das ações de manejo dessas capivaras estão em trâmite. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo o advogado Dr. Jaime Bulos. Dr. Jaime, o parque já completa então 1 ano e 3 meses fechado e sem até agora nenhuma previsão de reabertura. O que isso representa? Boa tarde, prazer falar contigo novamente. Boa tarde, o prazer é meu, é sempre bom estar aqui. Isso, além de representar um prejuízo para a sociedade, porque é um parque bonito, numa área nobre de expansão imobiliária, gera aí toda uma preocupação no entorno, porque todo esse problema já poderia ter sido resolvido, inclusive essas questões sanitárias, em um curto prazo, mas nos parece que a administração não tem muito interesse em resolvê-lo. Bem, a reportagem da Alice encontrou aí moradores caminhando ao redor do espaço. Como eles podem cobrar ações efetivas, então, doutor, do poder público para viabilizar essa reabertura?
Então, a gente teve outros casos, como a própria matéria mostra, né, de outros parques que ficaram fechados, mas por tempo bem menor do que esse que está na Zona Sul. Deve-se cobrar o Legislativo imediatamente para que tome providências para a reabertura desse parque ou para que pelo menos se tenha aí uma previsão de abertura do parque, porque a gente não tem nem previsão de quando isso possa acontecer. E o que chama a atenção é que o parque é a única alternativa de lazer, principalmente para quem mora ali naquela região que está, como o senhor já disse, em pleno crescimento. A administração deveria considerar, então, a importância desses equipamentos para a comunidade. Exato. É um prejuízo social, é um prejuízo também para o meio ambiente por conta dessa incidência dos carrapatos, é um prejuízo para todo aquele entorno, inclusive para essa expansão imobiliária. A gente está falando de uma área nobre da cidade, mas mesmo que não fosse em uma área nobre, há uma preocupação da administração em preservar todos esses parques, essas áreas de uso comum, que são de interesse de toda a população. E a gente também não pode se esquecer que ali era um parque que, além de ser novo, de ser bonito, de estar numa área de expansão, também trazia ali uma geração de empregos para as pessoas que acabavam indo passear dentro do parque, consumiam ali do comércio ao entorno, ou seja, gera um prejuízo gigantesco para toda aquela região. O Estado informa que todas as orientações já foram repassadas à Prefeitura. Já a Prefeitura disse apenas que o manejo dessas capivaras está em trâmite. Em meio a tanta demora, quem perde certamente é a população. Com certeza, sempre a população, né? Porque você deixa de ter uma área de uso comum, um parque para que as pessoas possam ter seus momentos de lazer, então sempre quem perde é a população. Então esse problema já poderia ter sido resolvido. A gente tem o histórico do outro parque em que se resolveu em 6 meses e a gente está falando de um parque que está 1 ano e 3 meses fechado, que poderia ter sido resolvido esse problema de uma forma bem mais rápida e mais tranquila, mas que pelo visto não há interesse da administração em fazê-lo. O que cabe, doutor, aos vereadores de Ribeirão Preto que estão acompanhando isso, espero que estejam, né, porque é um fato importante, mas o que se esperar então desses vereadores, rapidamente, por gentileza? Os vereadores nos representam, né, então cabe à vereança buscar aí meios para cobrar a prefeitura para que tome as medidas necessárias para que o parque seja reaberto e o povo possa usufruir de um bem de uso comum. Então, os vereadores podem aí tomar medidas junto à administração para cobrança para a reabertura do parque o mais rápido possível. Doutor Jaime Bulos, advogado, muitíssimo obrigado, doutor, mais uma vez pela sua presença aqui. Até a próxima. Obrigado.